quando a gente também te trouxe aqui, Bolívar, muita gente nas redes sociais pediam assim, cara, pede para ele falar alguma história de 2010, pede para ele falar alguma história de 2006. Tu já teve aqui falando de histórias de 2010, 2006, mas eu entendo o torcedor quando ele diz assim, pede para ele contar a história de 2010 ou 2006, porque o torcedor quer se tranquilizar, né? Porque por mais que o último jogo do Inter tenha sido no domingo, e são só 72 horas... Oi, Alexandre, estou escutando. Não, beleza. Por mais que sejam 72 horas de jogo, é uma eternidade, né, cara? Me fala assim, como vocês entenderam que, por exemplo, 2006 é uma coisa, né? Vocês vão decidir lá no Morumbi para depois vir para o Beira-Rio. E já diferente de 2010, que vocês jogam aqui e depois vão para lá. Como fica aquele papo do bastidor? Assim, cara, nós temos que matar esse primeiro jogo. Não interessa se vai ser lá, se vai ser aqui, isso, aquilo. Tu falou uma frase, na última vez que tu veio aqui, que tu disse assim, ó, tem jogo que se ganha no túnel. Tá? Me tranquiliza para amanhã, por favor. Então, Alexandre, cara, como eu falei, né, aquelas duas equipes, né, aquela de 2006 e de 2010, eram jogadores que eu ia falar no termo cascudo, né? Jogadores que não se assustavam com nada, jogadores que eram muito frios nas suas tomadas de decisões. Então, como eu falei, né, no próprio jogo, o primeiro da final de 2006, no próprio Morumbi, com 70 mil pessoas, não ficava um do lado do outro, porque a gente tinha um túnel de acesso e o São Paulo outro, né? Mas a partir do momento que começa o jogo, cara, lá dentro de campo, a gente estava tão tranquilo, a gente sabia que era um primeiro jogo que a gente precisava de um resultado positivo. Até o empate não era um mau resultado. Porque a gente traria o jogo da volta dentro do Beira-Rio e, sem dúvida nenhuma, ali a gente ia ganhar goela abaixo. Esse é o termo que eu vou usar. Porque aí a gente fez um grande primeiro jogo, né? Um jogo muito seguro dentro do Morumbi, muito seguro. E depois, quando veio para o segundo jogo, cara, como eu te falei, quando a gente emparelha no túnel para subir dentro do Beira-Rio ali, eu não sei se hoje isso tem mais, sabe? Mas na nossa época ali, uma época não tão distante, cara, ficava um do lado do outro ali, o cara começava a pisar com a chuteira de trava no chão e falava, cara, hoje não tem. Hoje aqui não escapa de maneira nenhuma. Então, tu já ganha o jogo ali. Se tu já pega jogadores da equipe adversária que não tem um suporte de aguentar a pressão, pode ter certeza que o cara sente, cara. O cara sente porque vê a tua vibração do lado e aí, a partir do momento que entra no jogo, tu dá uma primeira dividida mais forte, o cara já sente, opa, peraí, os caras chegaram, né? Então, acredito que isso, no meu ponto de vista, tá? Depende muito de perfil de jogador. E hoje, mesmo tendo VAR, eu acho que até uma frase que tu usa dentro de partidas para tentar intimidar, que não vai pegar uma leitura labial, isso vai inibindo o adversário. E eu costumava fazer muito isso, o Indy fazia muito, Edinho, próprio... Rapaz, tu era um anjo, Bolívar, dentro do campo. E aí, eu acho que isso é fundamental. E depois de 2010, a gente consegue uma vitória simples de 1-0, que nos daria a vantagem de jogar lá por resultados importantes, e a gente, mesmo perdendo de 2-0, a gente não perdeu a tranquilidade, e a gente acabou fazendo o gol com a falta do D'Alessandro e o Alexandro fazendo aquele toque de calcanhar. E eu acho que eu posso estar muito enganado. Eu acho que depois dessa eliminação do São Paulo de 2010, não sei se passa uma semana depois, a gente vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Eu posso estar enganado, eu não sei se foi 2006 ou 2010. A gente vai no Morumbi e ganha de 3-0 do São Paulo. Não, foi... Foi 2010. Está correto. Um dos dois. Foi 2006 ou 2010 e depois meteu 3-0.
2006 entrecampeão. Então, 2006 campeão e depois vai a São Paulo e perde. Então é 2010. Gol do Damião, o Wilson Matias fez gol também. 10. Isso aí. A gente chega no Morumbi, cara, tu já vê que tá uma atmosfera do torcedor assustado já. Puta, já vem os vermelhinhos de novo, né? E aí a gente vai lá e enfia 3 nos caras. Então, cara, por isso que essa rivalidade ela é uma coisa que, naquela geração nossa, hoje eu encontro em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiânia, como eu tava, torcedores do São Paulo, e os caras falam, cara, aquela geração de vocês foi a geração que emperrou o São Paulo de ter uma geração mais vitoriosa do que já teve. Porque a gente acabou dando um basta naquilo e criando uma geração vitoriosa que o Inter teve. E o Abel... Eu ia falar um pouquinho sobre base e Abel, né? Porque o Bolívar surgiu no Inter, né? Apesar de ser formado do outro lado, pro lado certo em tempo, né? O Bolívar. E, poxa, surgiu uma geração que a gente fala aqui de 2003, né? Que foi talvez o start do clube, né? Com Carvalho, um pouquinho antes, Nilmar, enfim, aquela galera que veio depois, Sobis. E agora se fala, o clube também está num momento difícil financeiro e tá com alguns garotos aí, né? Peglo, o Caio Vidal, o próprio Pedro Henrique, zagueiro, o Yuri Alberto. Como é que tu, misturando um pouquinho Bolívar, jogador e treinador, como é que tu enxerga essa gurizada do Inter? Ela tá pronta, ela é boa, ela vai vingar ou ainda falta um pouquinho? Não, eu acho que essa experiência que eles vêm vivendo hoje, cara, de jogos decisivos, eu acho que esse é o amadurecimento que esses jogadores têm, né? Às vezes os caras falam, tem 20 anos, tem 21 anos, não está pronto ainda. Não existe essa coisa de estar pronto, cara. O futebol, ele é um só. Ele é às vezes, no sub-20 ou num campeonato de aspirantes, ele é muito mais corrido e muito mais chato de tu ter um enfrentamento do que numa Série A de brasileiro. Numa Série A de brasileiro, as equipes jogam e deixam você jogar. Então, você imagina um menino de 20 anos com todo o gás, e aí tu vai botar um cara de 32, 33 anos a marcar um guri de 20 anos. Não vai acompanhar o ritmo. Eu acho que é por isso que o Inter vem se sobressaindo, porque tem uma média de idade baixa, com jogadores de personalidade. Hoje a gente vê o Yuri Alberto, o Guerreiro com o mesmo know-how que o Guerreiro tem voltando, o torcedor colorado vai ficar na dúvida. Como que tu tira o Yuri Alberto hoje, um cara que está tendo as oportunidades, está fazendo gols, e não é qualquer gol que ele está fazendo. Você vê que é um cara que ele sabe fazer gol. Ele, na frente do goleiro, ele é um cara muito frio, apesar da pouca idade. Ele fica nervoso na frente do goleiro. Fica nervoso. Então, cara, tu vê um cara, apesar da pouca idade dele, ele é um cara que ele é muito frio para fazer gol. É aquele cara que tu fala assim, esse cara sabe fazer gol, não é gol de qualquer jeito. As oportunidades aparecem, ele vai lá e faz. Então, você vê que o Inter está tão bem representado por esses jovens jogadores, eu acho que o clube precisa resgatar isso novamente. E o Abel é o cara certo para esse tipo de situação, para trabalhar com jogadores jovens, jogadores que ele dá confiança, e isso provavelmente vocês podem ter certeza. Está tendo um suporte muito grande dos jogadores mais experientes para esses meninos desenvolver tudo isso que eles vêm fazendo aí dentro de campo. Tu lembra, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, 2006, Bolívar. Tu tinha ali na mão, no Mundial ali, é diferente um pouco, mas tu tinha uma espécie de o Pato, o Luiz Adriano. Tu consegue imaginar o Abel falando com os guris hoje, a partir até daquilo ali, dessa galera que tu conviveste ali? Tu consegue imaginar, porque eu acho que tem uma fala muito importante agora na última coletiva do Abel, que ele diz assim, aqui não tem guri mascarado. Tu lembra? Teve uma vez que eu te perguntei, tu vieste aqui acho que na última vez eu te perguntei assim, como é que tu vê os guris hoje, né? Esses guris aí hoje que já ganham 100, 150 mil, estão em carro do ano e o caramba, né? Me chamou muita atenção essa frase do Abel, sabe? Não, aqui não tem mascarado. Como é que tu vê, como é que tu percebe esse tipo de coisa, até pelo que tu conhece do Abel, hein?
Alexandre, isso é de lei, cara. É de lei no sentido, eu digo assim, ó. Geralmente, quando vem treinar jogadores, quando eles acabam fazendo parte do elenco profissional, os próprios jogadores que já estão mais tempo no clube, eles sentem já, quando tem jogadores que vêm sendo uma estrelinha no sub-20, daqui a pouco ele vem para o profissional e ele daqui a pouco ele chega ali, ele quer manter daqui a pouco algo, não, lá aqui no profissional eu também vou querer ser a estrelinha. Não, o cara tem que chegar. Eu vou dar 2 exemplos, tá? 2 exemplos de 2010, Tyson e Sandro. Tyson e Sandro. 2 jogadores que surgiram naquela ocasião, acabaram aparecendo naquele momento, e jogadores que todos os jogadores, e isso eu estou falando que naquela nossa época, se você pegar aquele time de 2010, eram todos jogadores consagrados, cara. Mas eles chegaram era tão só na cobra deles, criada tão no já, sapatinho, né? cara, só cobra criada. Se chega um menino naquela situação, um Tyson, uma perninha a mais, querendo se achar estrela, tu pode ter certeza que ele ia ficar no mínimo uma semana ali, nós já ia, pode mandar, porque esse aí não vai ajudar a gente aqui e tal. E assim o ciclo ele é dessa maneira. Ele é dessa maneira. Eu acho que não sei se foi para você que eu contei, teve uma história, mas isso foi de jogador inibido, que era o Juliano. O Juliano quando veio para o Inter. E logo quando eu voltei em 2000 e 2008, aí o Juliano 2009, o Juliano é um jogador muito envergonhado, cara. Não que ele era um jogador perninho, mais estrelinha. Ele era muito envergonhado. E eu sou um cara que sempre abracei muito esses meninos que vinham de categorias de base treinar com a gente. Eu falava assim, cara, tu entrou na portaria lá, tu cumprimenta o Alessandro, que era o segurança na época, tu cumprimenta, se a faxineira estiver ali, tu cumprimenta, tu passa no DM, se tiver jogador tratando, vai lá, cumprimenta os... E, cara, e cumprimenta. E o Juliano, uma ocasião, ele me entra no vestiário, e, se eu não me engano, era o meu irmão e o meu tio que estavam dentro do vestiário. E eu tô jogando um futevôlei. E o Juliano entra, cumprimenta os jogadores, passa pelo meu irmão e pelo meu tio, não cumprimenta, e aí passa reto. E eu tô jogando futevôlei, eu parei o futevôlei e falei, peraí. Eu falei, ô Juliano, eu falei, Juliano, tu não viu que tem 2 pessoas sentadas ali, cara? Ele, vou cumprimentar ali. Eu falei, não, tu vai entrar lá de novo no Alessandro, lá no início, tu vai cumprimentar todo mundo, tu vai cumprimentar esses 2 caras aí. Esse é meu irmão e meu tio, mas poderia ser de qualquer um que tivesse aqui. Aí ele foi lá, voltou, e aí tu vai doutrinando. Mas o Juliano era de inibido, que ele tinha vergonha por ele não conhecer. E eu falei, cara, tu precisa conhecer. Então, provavelmente os jogadores mais experientes, quando chegam esses jovens jogadores do sub-20, você precisa, na verdade, doutrinar já. Cara, isso funciona dessa maneira. Até no próprio treinamento, o cara tem que respeitar. Cara, tem uma outra história.